Bom dia. Eu fiz uma colinha do credo apostólico, não é? Vai que a memória falha na hora, né? Mas é uma alegria muito grande, queridos, estudarmos mais uma lição. E a lição de hoje, penso eu, que é algo mais significativo para as nossas vidas. E a lição diz que é a vinda do Messias prometido. A vinda do Messias. Em 1973, o grupo Vencedores por Cristo fez um hino, não é? E como eu sou apaixonado pelos Vencedores por Cristo, esse hino tocou muito meu coração durante a semana. E a pergunta que ficou é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. Quem é Jesus para você, meu amado? Quem é Jesus? Quando nós olhamos para o livro da Gênesis, lá no início, se você quiser abrir aí a Bíblia que está na sua frente, ou a sua Bíblia. A igreja tem por costume deixar uma Bíblia aí, né? Mas traz a sua de casa. Traz a sua. Quando nós olhamos para a nossa lição, tem uma frase aqui embaixo na nossa lição, que fala sobre o agir gracioso de Deus na história da salvação. Na semana passada, nós estudamos sobre a tragédia humana. Lembram? A tragédia humana. E nós concluímos que a maior tragédia do ser humano não são as enfermidades, não são as dificuldades que nós vamos passar, também são tragédias que acontecem na vida do ser humano, mas a maior tragédia que o ser humano pode passar é ter uma vida sem Jesus. Essa é a tragédia. E quando nós olhamos para o livro da Gênesis, nós vamos entender que o próprio Jesus, ele é prometido desde o livro da Gênesis. Então, quando nós olhamos, muitos querem dizer quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E é muito próprio, e a gente vai depois entender no Evangelho de João, que esse nome Messias e Cristo são duas palavras onde uma é Jesus, o outro é Cristo, um é hebraico, outro em grego. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? É esta pergunta que nós vamos responder a partir do momento que as Escrituras afirmam categoricamente quem é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, é a história graciosa de Deus nessa salvação ou nessa redenção.
Então, por favor, o Gênesis capítulo 3. E o comentarista da nossa lição colocou algumas palavrinhas bem interessantes para nós, não é? Para o pastor nem tanto, porque ele estuda sobre isso, mas para nós, palavrinhas que não são usuais. Proto-evangelho. E a outra é a natureza hipostática de Deus. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Então, Jesus é o Messias prometido. E nós vamos ver que nas Escrituras, as Escrituras vão narrar exatamente isso. Quer ver? Como que começa o Gênesis capítulo 3, versículo 15? Ele vai falar da grande tragédia do ser humano, da grande tragédia que aconteceu no ser humano. Qual é a tragédia? A tragédia do pecado, se distanciando de Deus, E nós vamos observar que diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher da tua descendência, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, desde o livro da Gênesis, queridos, nós vamos ver claramente que a redenção de Deus é em razão dessa tragédia que aconteceu no ser humano. Então, quando o autor tenta trazer esse livro, esse hino dos vencedores por Cristo, ele quer trazer para mim e para você qual é o conceito que a gente tem. Como que você vê Jesus? Quem é Jesus para você? E uma das coisas que nós vamos entender, quer ver? Abre, por favor. Tudo bem que eu marquei na minha Bíblia, né? Isaías, capítulo 7. Então nós vamos e o autor vai fazer por onde ele vai responder para nós quem é Jesus, quem é esse Messias, quem é esse Cristo, quem é ele. Então, a vinda prometida dele. Isaías está aproximadamente 600 a 700 anos antes de Jesus. Isaías está lá no ano de Josias, na morte do rei. Então ele diz o seguinte, capítulo 7, versículo de número 14. Olha o que ele vai dizer: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado Emanuel. Então, queridos, peraí. Então, se ele foi prometido, se esse Senhor, se esse Messias foi prometido, existe uma promessa e existe o cumprimento da promessa. Verdade? Não é? Não existe o cumprimento da promessa? Então, vamos abrir Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo de número 23. E no 1:23, o que ele vai dizer para nós? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, algo que foi prometido muitos anos antes, eu vou levar os irmãos a entender que desde o livro da Gênesis,
A promessa de redenção, a promessa do nascimento de Jesus está desde o livro da Gênesis. Desde o livro da Gênesis. Mas, para nós respondermos, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é o Messias para você? Então, o Messias foi uma promessa do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento vem falando desse Messias, e vai chegar o tempo certo, e ele nasce nesse tempo certo. Então, uma promessa de 600, 700 anos atrás se cumpriu no livro do livro de Mateus. Ok? Vamos ver mais uma. Miqueias. Eu também marquei na minha Bíblia, não é? Mas os irmãos podem abrir devagarzinho aí, sem problema nenhum, né? Miqueias. Aí nós temos Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, né? Capítulo 5, por favor. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias, versículo de número 2. Se os irmãos podem voltar, volta no capítulo 1, versículo 1, por favor. Ele vai dizer: palavra do Senhor que em visão veio a Miquéia morastita nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Queridos, isso nós estamos mais ou menos 600 a 700 anos atrás. Então nós já sabemos qual é o nome dele. Então agora olha o que vai dizer aonde ele vai nascer. Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, de cujas origens não são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então agora nós temos um profeta dizendo: olha, ele vai nascer em Belém. Ele vai nascer em Belém. Então, se nós formos lá conferir, não é? Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, versículo de número 1. O que nós temos em Mateus capítulo 2, versículo 1? O cumprimento da promessa, o cumprimento dessa promessa. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia. Então, queridos, o que a gente já pode entender? Que Jesus não é uma força, Jesus não é uma religião, Jesus é o próprio Filho de Deus. E quando nós entendemos isso, a nossa fé só fortalece ainda mais. Então, ele foi prometido, mas tudo se cumpriu. Quer ver? Oséias, Ezequiel, Oséias, Daniel, Oséias, capítulo 11, queridos, capítulo 11, versículo número 1, a parte B desse versículo ele vai dizer: e do Egito chamei o meu filho. E do Egito chamei o meu filho. Então vamos lá para o Mateuzinho de novo? Perdão, eu não estou na Jocum.
né? Mateus, capítulo 2, Mateus, capítulo 2, versículo de número 15, a última parte do versículo 15. Do Egito chamei o meu filho. Então, queridos, Jesus não é uma força. Jesus é o próprio Filho de Deus, vindo a este mundo, mas prometido. Se nós observarmos, queridos, isso é tão fantástico, que o nosso calendário já diz isso. O nosso calendário diz antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Então, Jesus não pode ser simplesmente uma força, Jesus não pode ser um ideal, Jesus não pode ser simplesmente moral. Jesus é o Salvador do mundo. E quando nós acreditamos que o proto-evangelho, anunciado lá, que vai nascer que vai esmagar a cabeça da serpente, nós podemos entender que tudo se cumpriu em Jesus. Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Nós temos um livro na Bíblia chamado Hebreus. Hebreus é literalmente trazendo essa história desse cumprimento em Jesus de todas as coisas. De todas as coisas. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quer ver? Abre, por favor. É uma pergunta que não só os vencedores por Cristo tentou responder para nós. Porque muitos querem dizer que ele é um filósofo, muitos querem dizer que ele é um poeta, muitos querem dizer quem é Jesus? Então abre, por favor, Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, por favor. A partir do 27. Marcos capítulo 8, versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia, de Filipe, e no caminho perguntou-lhes. Então, olha a pergunta que Jesus está fazendo para os seus discípulos, perguntando a respeito do que o mundo tem dito a respeito sobre quem é Ele. Nos meios sociais que você e eu andamos, o que eles dizem quem é Jesus? Quem é Jesus? E olha a pergunta: que dizem os homens que eu sou? Observa, queridos, que é uma pergunta que não é só dos nossos dias, é uma pergunta que está desde o tempo de Jesus. O que eu ia falar povão, né? Mas o que os povos, as nações têm falado a respeito de Jesus? Quem é Jesus para o povo? Quem é Jesus? Aí, ele vai dizer assim, olha a resposta. Dizem que o Senhor é João Batista. Queridos, você imaginou, parou para analisar que se o mundo está dizendo alguma coisa a respeito de Jesus que não é de Jesus, tem alguém falhando nesta transmissão, nessa comunicação? Se eu e você sabemos que esse Messias foi prometido, verdade, se cumpriu, tudo se cumpre nele. Ele vai dizer ainda mais e em mim se cumpre todas as coisas. Não matarás, todavia eu vos digo. Então ele está dizendo literalmente que tudo se cumpre nele. É ele que vem ser o cumprimento de todas as promessas. Por isso que o nosso calendário é antes dele e depois dele. Então, quando nós perguntamos na sociedade quem é Jesus,
Se as pessoas respondem João Batista, queridos, tem algo errado. Tem algo de errado. E mais ainda, outros dizem que o Senhor é Elias. Mas outros ainda não sabem nem quem disse. Olha a didática de Jesus, queridos. Olha a didática de Jesus trabalhando com seus discípulos. Mas agora, quem é Jesus para você? Porque na hora que eu sei quem é Jesus, para mim, eu sei anunciar para as pessoas quem é Jesus. Hoje Jesus virou um curandeiro, não é? Ele cura. Ele salva, mas Jesus virou quase que um curandeiro, Jesus quase que virou um empregado agora. E a lição vai trazer muito forte para nós, porque o credo apostólico diz: creio que Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Senhor, amados, Senhor. Então quem é Jesus? Pedro vai afirmar no livro de Marcos, versículo 29, tu és o Cristo. Mas observa, queridos, na sua Bíblia, que essa mesma passagem está registrada em Mateus capítulo 16 e Lucas capítulo 9. No livro de Mateus ela repete no capítulo 16 e no Lucas 19. Se o irmão abrir em Lucas 19, você vai ler, queridos, a mesma coisa. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Então ele está afirmando aqui, numa palavra grega, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o... Ele não fala que é o Filho de Deus. Mas por favor, abre Mateus 16, queridos. Abre Mateus 16. Hoje nós precisamos sair conscientes aqui da igreja. Jesus é o meu Salvador, mas Jesus é o único Filho de Deus, o único. Todos nós entramos no processo de adoção com Ele. Então Jesus é o único. E a mesma pergunta foi feita para os discípulos de Jesus. 16 de Mateus, a partir do verso 13, ele vai dizer a pergunta que ele faz: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí a resposta até no livro de Mateus é bem interessante, né? Que não aparece Jeremias nos outros, mas aparece Jeremias aqui, não é? Então, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros alguns dos profetas. Queridos, isto mostra claramente que o mundo não conhece Jesus. O mundo não sabe quem é Jesus. O mundo não sabe. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, aonde está o projeto de Deus de redenção do homem? O primeiro projeto de Deus para o homem, querido, é usar um casal. Grave isso no seu coração. Ele usou Adão e Eva. Ele usou um casal. Para o quê? Para mostrar qual é o projeto de redenção dele. Depois ele vai usar uma família. Que família que ele vai usar nesse projeto de redenção do ser humano? Porque o mundo não conhece Jesus, o mundo não sabe quem é Jesus. Então quem é Jesus? Então ele usou uma família toda, a família de Noé. A família de Noé. E nós olhamos essa redenção, Deus redimindo a esse povo que passou por quê? Uma grande tragédia humana. Mas ficou em uma família? Não, meus amados. Ele agora chamou um povo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Onde é isso? Abraão. Então, olha como que Deus está trazendo para os nossos dias esta mensagem.
Então quem é Jesus? Quem é Jesus? E Mateus vai responder no versículo 16. Versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então qual é o processo, qual é o projeto de redenção do Senhor? O proto-evangelho diz que vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Isto, ou seja, o início de toda essa notícia. E agora, a pergunta que nós precisamos responder: quem é Jesus? No Novo Testamento, o que Jesus vai trazer para nós? A mesma coisa, ele vai trazer um casal. Que casal é esse? José e Maria. Ele vai trazer um casal. Desse casal ele vai trazer uma família, a própria família de Jesus, os próprios discípulos de Jesus, de número de 12. Então tudo para trazer de volta a restauração de quem é Jesus. E ficou só nos 12? Não, amados, agora ficou com a igreja. A igreja hoje tem uma responsabilidade. Não sei se é responsabilidade a palavra-chave, mas a igreja tem um privilégio hoje de afirmar para este mundo que não conhece Jesus: quem é Ele? Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o prometido, o Filho de Deus. Então, quando nós paramos para ver essas expressões, queridos, e o comentarista diz muito claramente, Jesus é chamado no Novo Testamento de Filho de Deus. Está lá na última parte da nossa lição desse Jesus. Mas a grande pergunta, então, se eu já sei quem é Jesus, então Jesus é homem, Jesus é Deus, como que é isso então? Então Jesus veio como Deus, Jesus veio como homem, como que é Jesus? Como que a gente poderia responder isso? Jesus é homem? É. Jesus é Deus? É. Como que eu provo isso? Hein? Como que eu provo isso? Como que eu provo não para os outros? Como que eu provo para mim? Porque eu preciso acreditar nisso, meu amado. Aí o apóstolo Paulo vai dar uma dica para nós. Filipenses, capítulo 2, por favor. Filipenses, capítulo 2. Então o que nós vamos entender? Que essa natureza hipostática de Jesus, ou seja, essa natureza que é ser homem e é Deus. Então quem foi para a cruz? Foi só o homem? Acredita-se, queridos, desta forma. Muitos, o mundo acredita dessa forma. Então quando Jesus foi batizado, então Jesus só veio como homem, certo? Jesus sempre foi homem, mas no batismo ele encarnou nele a pessoa do Deus. Então ele não nasce como Deus, ele se torna Deus. É o que creem. Pergunta para mim, eu creio assim? Não. Mas é o que estão se pregando, certo? Então, quem foi para a cruz? Porque a concepção grega era o seguinte: um Deus só poderia morrer se ele tivesse pecado. Então, na transfiguração, o que aconteceu? Deus foi embora. Então, quem foi para a cruz? Só foi o homem. Deus não foi para a cruz. Então, isso eu preciso
Eu preciso forjar isso no meu coração e no seu coração. Então Jesus nasceu homem, nasceu Deus. Jesus morreu homem, morreu como Deus. Então vamos lá, Filipenses, Paulo explicando isso para nós. Por que, queridos, explicar isso para nós? Porque é alguns mistérios. Por exemplo, o mistério da concepção de Jesus, virginal de Jesus. Como que você entende isso? Essa concepção virginal de Jesus. Então veio o Espírito Santo sobre ela e derramou um espermatozoide em cima dela e ela ficou grávida? Né? Então como foi isso? Como que foi essa concepção, a concepção? Por fé, nós acreditamos o quê? Que a própria Isabel, que era estéril, ela gerou de onde? De uma esterilidade completa. Qual é o milagre? Qual a diferença do milagre? Qual é a diferença do milagre com Isabel? E qual a diferença do milagre de Jesus? Qual é a diferença? Queridos, nós cremos neste milagre sobrenatural de Deus. O que veio sobre Maria, o que veio naquela mulher, naquele tempo, foi o próprio Espírito Santo gerando nela o próprio Filho de Deus. Então Paulo vai explicar isso para nós, esse mistério, e queridos, vou afirmar para nós, muitas vezes essas perguntas que eu estou fazendo, são perguntas que o mundo tem feito, mas muitas vezes essas perguntas nós mesmos fazemos, porque não temos certeza absoluta das coisas. E nós precisamos forjar isso na nossa vida. Porque se nós passarmos a anunciar Jesus para os povos, o que os povos vão afirmar que Jesus é? É um profeta. Semana que vem o professor, o reverendo Hilário, ele vai trazer quais são os ofícios de Jesus. E um dos ofícios de Jesus é ser profeta. Um dos ofícios de Jesus é ser profeta. Então como que você pode forjar isso no seu coração, meu amado? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Então vamos ler lá. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, o reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quando nós olhamos, e nós podemos afirmar por fé, queridos, que Jesus é enviado por Deus. Jesus foi enviado por Deus. Jesus foi aquela promessa que o Antigo Testamento fez. Tanto os Salmos, quanto os profetas, quanto o Pentateuco afirmou. Quem é Jesus? No Novo Testamento você vê todo o cumprimento nos evangelhos. Você vê toda a propagação do evangelho a partir do Atos. Você vê toda a interpretação ou aplicação de Jesus nas cartas. E você vê que a consumação no livro de Apocalipse está em Jesus. Então, do Gênesis ao Apocalipse, qual é a história? Queridos, coloque essa frase no seu coração: o agir gracioso de Deus na história da salvação.
Do Gênesis ao Apocalipse. Quer um texto, quer um resumo de toda a Bíblia para você? Aí está o resumo de toda a Bíblia para você. Então Jesus nada mais é o principal, é o primogênito de toda a criação. Então nós entendemos que Ele foi o único enviado por Deus. A outra é esta questão do verbo encarnado. Por favor, Colossenses, por favor. Colossenses, capítulo 1. Nós falamos do Gênesis 3, capítulo 15, lembram? Gênesis 3,15, que vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Certo? Vai nascer alguém. Colossenses capítulo 1, ou seja, a aplicação do livro da Gênesis, desse proto-evangelho, desse início do essa boa notícia. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, meus amados. Olha o que ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é esse Ele aí? Quem é esse Ele aí? Se você olhar o versículo número 12, ele vai dizer assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. O Pai, ou seja, Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, qual é a tragédia humana? Qual é a tragédia humana? Então, em Jesus, essa tragédia humana, ela perde o quê? Ela perde toda a sua força. A tragédia humana de ser afastado de Deus, afastado de Deus. Quer ver, queridos, como que isso é tão bonito, tão lindo, tão lindo? Quer ver? Olha aqui que o livro de Apocalipse 21 vai dizer. Depois a gente volta lá. Apocalipse capítulo 21. Ou seja, a consumação que Jesus é a consumação de todas as coisas. E ele vai dizer assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo de número 4, queridos. E Elis enxugará dos olhos toda lágrima. O que está escrito na sua Bíblia? E a morte já não mais existe. Qual foi o salário do pecado? A morte. A morte já não mais existe. Agora, queridos, por favor, olhe o versículo de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está dando para entender, meu amado? A segunda morte. Então, qual é a tragédia maior que vai acontecer com esses aqui que está escrito aqui, queridos? Covardes, covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e você gosta de contar uma mentirinha, querido? Aquela mentirinha santa? Como é que é o negócio? O pai da mentira é outro. Gosta? E ele vai falar que todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será onde?
a tragédia da segunda morte. A tragédia da segunda morte. Mas olha, por favor, versículo 5. Versículo 5, a última parte do versículo, ele diz assim: e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, escreve, escreve. Escreve para o meu povo no Guabirotuba. Escreve para o meu povo da Igreja Presbiteriana do Guabirotuba. Escreve para eles e diz o seguinte: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem é Jesus para você? Vamos voltar para Colossenses? Vamos voltar para Colossenses? Nós estamos falando desse Deus que foi encarnado, dessa natureza hipostática de Jesus. Ele tem a natureza divina, ele tem a natureza humana. No versículo de número 15, ele vai dizer: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queridos, essa é a coisa mais linda do mundo, porque no princípio, lá no Gênesis, não começa assim, no princípio, a palavrinha lá, depois o reverendo Hilário corrige, né, a expressão, mas a palavrinha lá é Bereshit. A palavrinha lá em hebraico é Bereshit. Você sabe o que ela significa? Princípio, mas significa também primogênito. Então, a primeira palavra começou, as Escrituras, começou com quem? Começou com o primogênito. Começou com o primogênito, começou no princípio, começou com o primeiro. E ele está explicando aqui para nós. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de quê? De toda a criação. Quem é Jesus para você, meu amado? Quem é Jesus para você? Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha o que Paulo está escrevendo diante da grande heresia Colossai. A grande heresia Colossai, qual era? Jesus era mais um aion. Jesus era mais um no meio de tanta aquela pandemia de deuses. Era a heresia Colossai. Jesus era mais um. Paulo está escrevendo para Colossos: Jesus não é mais um. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Queridos, versículo 18, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Queridos, entenda quem é Jesus, Gálatas, Efésios, Filipenses, Gálatas capítulo 1, versículo número 10, queridos. Então quem tem essa natureza de homem e de Deus? Olha o que Paulo está escrevendo aos Efésios, versículo 10, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa, meu amado? Que plenitude dos tempos é essa? É exatamente o momento que Jesus nasce. Jesus é a plenitude dos tempos. Tanto é que o mundo hoje, perguntando quem é Jesus, querem tirar do nosso calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Eles estão querendo trazer de novo a era comum, meu amado. Mas Jesus é a plenitude dos tempos. Jesus é a plenitude dos tempos. Volte para Colossenses, queridos.
Nós estamos no capítulo 1, verso 19. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, que não há somente feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus é esse Deus encarnado para nós. Quem é Jesus? Então ele é uma promessa que se cumpre. Ele é o próprio Deus encarnado, para dizer para mim e para você: olha, todos aqueles pecados Jesus não cometeu nenhum, então Jesus me inspira a ter uma vida santa. Jesus é a própria inspiração para mim e para você, para termos uma vida santa. Então o pecado tem que ser um acidente na nossa vida, não algo que a gente pratique corriqueiramente, mas tem que ser um acidente. O último título, a última proposta, e o escritor da nossa lição, nós estamos lá na página de número 30, quando ele fala sobre o terceiro ponto, no terceiro ponto, voltando um pouquinho, 2 parágrafos anteriores ao tópico de número 3, queridos, diz assim: Jesus ensinou a possibilidade de uma vida pura e santa, e hoje coloca-se ao nosso lado para nos ajudar nessa caminhada. Entendeu por que ele se encarnou como homem? Ele se humilhou até ser homem. A vinda do Messias interfere diretamente em nossas vidas, pois ele veio para nos socorrer, trazendo a salvação e nos fazendo companhia em todo o tempo. Agora, você já imaginou, queridos, se Jesus fosse simplesmente um Deus? Qual seria a justificativa que eu daria para ele em relação a uma vida santa? Não, você foi Deus, então você não tem possibilidade nenhuma de pecar. Pasme, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Então, se ele teve fome, Jesus chora, querido, Jesus chora em 2 situações: diante de Jerusalém e chora diante do sepulcro de Lázaro. Jesus chora. Dorme cansado, querido. Não era andar de carro elétrico na época, não é? Não era. Era andar como? Nas 2 perninhas. Então Jesus cansou. Tanto é que em uma situação, Jesus chega no barco, deita aí, dorme. Por que ele dorme? Porque, olha aqui, a vinda do Messias interfere diretamente em nossas vidas, pois ele veio para nos socorrer, trazendo salvação e nos fazendo companhia em todo o tempo. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Contudo, queridos, Jesus não é só a promessa, Jesus não só é esse verbo encarnado, como o próprio Evangelho. Abre lá o Evangelho de João. É a escola bíblica dominical, né? Bíblica dominical. Gênesis é a mesma coisa, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O que ele vai dizer para mim e para você? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo aqui, queridos? Esse é o Logos. É verbo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada se fez. Nada.
A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Não vão prevalecer, queridos. A primeira coisa que Deus faz no mundo é o seguinte: haja luz. Para que luz, queridos? Para nós não andarmos em trevas. Então, quem é a luz do mundo? Por que na Nova Jerusalém não se tem mais candeeiro? Não se tem, porque quem é a própria luz? Na Nova Jerusalém é o próprio Deus, o próprio Jesus é a luz, é a luz. E agora o que diz? Versículo de número 8. Ele não era, João falando que eu não era, mas veio para que testificasse de luz. Versículo de mais 10. E o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Quem é Jesus? Então vamos para o tópico 3 para nós encerrarmos. Quem é Jesus? Forma no seu coraçãozinho aí, quem é Jesus para você? Mas não como todo mundo diz, né? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Jesus é o único Senhor e Salvador. Fora de Jesus não tem salvação, mas Jesus precisa ser Senhor da nossa vida. Faz diferença para você? Se você tem um Senhor, segundo o nosso escritor, ainda não conferi se isso é verdade, né? Mas de daqui deve ter o revisor, né? Dizem que tem 350 vezes, meu amado. É muito. Está aí, ó, na página de número 30, no segundo parágrafo, diz o seguinte: o Novo Testamento apresenta diversos nomes ou títulos para Jesus, dentre eles o título de Senhor. E pasmem, só no Novo Testamento. Porque o texto vai dizer: muitos chegarão, Senhor, Senhor. Mas ele vai dizer assim: não te conheço. Porque ele não é só Senhor, queridos, ele é Salvador. Quando afirmamos, creio que Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, declaramos reconhecê-lo como o único Senhor de nossas vidas e nosso bendito Salvador. Quem é Jesus para você? Vamos voltar para a página inicial da nossa lição. Muitos embora, um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Como que você vê Jesus? Como você vê Jesus? Messias? Cristo? Como você vê Jesus? Nem todos sabem vê-lo como é, mas hoje nós sabemos quem verdadeiramente Ele é. Ele é o próprio Deus que veio a este mundo para nos libertar, para nos salvar. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é Jesus? Vamos orar? Deus, a música ainda do Vencedores por Cristo vai dizer: por todo o mundo eu procurei verdade e amor com que sonhei. Vazio achei ao meu redor, nada melhor, nada melhor. Jesus,
Obrigado pelo exemplo que o Senhor é para a minha vida. Obrigado. Hoje conheço o Senhor ainda um pouco mais. A grande verdade hoje que eu saio dessa escola dominical, que essa promessa, ela foi feita desde o Antigo Testamento, e ela totalmente se cumpriu em Jesus. Então eu creio, Pai, eu creio que o Senhor é esse Jesus da promessa. Eu creio que o Senhor se humilhou, vindo em forma humana, para afirmar para mim, que eu posso ter uma vida pura, santa, diante do Senhor. Mas Deus, eu já saio hoje da igreja consciente que o Senhor é Senhor da minha vida, Senhor das minhas ações, Senhor dos meus lábios, Senhor do meu coração. Deus, continua, Pai, trabalhando durante a semana nas nossas vidas, Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bereshit bara Elohim. Traz vida, Pai. Traz vida em minha vida. Traz vida em nossas vidas como igreja, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.